O regime alimentar e a saúde. Capítulo 23, parte 3. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que determinam em morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenham nesse trabalho precisam de repouso. Deve haver um intervalo de pelo menos 5 ou 6 horas entre as refeições, e a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificará que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Maneiras erradas de comer. A comida não deve ser ingerida muito quente e nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo ao processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso abundante de bebidas quentes é debilitante. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que comece a digestão. Não se deve usar sal em grande quantidade. Deve-se evitar os picles e comidas condimentadas. Sirvam-se com abundância de frutas, e a irritação que requer tantas bebidas nas refeições desaparecerá em grande parte. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isso é necessário para a saliva ser devidamente misturada com os alimentos e os fluidos digestivos chamados à ação. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de intenso ou excessivo exercício. Quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida, logo depois da comida, a forte demanda das energias nervosas, e quando a mente ou o corpo é muito sobrecarregado, pouco antes ou logo depois de comer, prejudica-se a digestão. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apresentada, é melhor não comer enquanto não descansar ou obtiver alívio. O estômago está intimamente relacionado ao cérebro, e quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Sendo essas exigências bastante frequentes, o cérebro fica congestionado. Se este é constantemente sobrecarregado e há falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser ingerida com equilíbrio. Na hora da refeição, deve-se expulsar as preocupações e os pensamentos ansiosos. Não se deve comer com pressa, mas devagar e com satisfação, tendo o coração repleto de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Muitas pessoas que rejeitam a carne e outros pesados e nocivos artigos pensam que porque sua comida é simples e saudável, pode condescender com apetite sem restrições, comendo excessivamente, por vezes até a gulodice. Isso é um erro. Os órgãos digestivos não devem ser sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimento que torne pesado ao organismo digeri-lo. Os costumes determinam que a comida seja trazida para a mesa por pratos, não sabendo o que vem depois.
Uma pessoa pode comer bastante de um prato, que talvez não lhe seja o mais conveniente. Quando a última parte é apresentada, ela se arrisca muitas vezes ultrapassar um pouco os limites e aceita a tentadora sobremesa, o que, no entanto, não se demonstra nada bom. Se toda a comida de uma refeição é posta na mesa logo no começo, a pessoa fica habilitada a fazer melhor escolha. Por vezes, o resultado do excesso de alimento é imediatamente sentido. Em outros casos, não há uma sensação de mal-estar, mas os órgãos digestivos perdem a força vital e é solapada a base da resistência física. Alimento em excesso pesa no organismo, produzindo um estado mórbido, febril, chama uma indevida quantidade de sangue para o estômago, causando resfriamento nos membros e extremidade. Impõe pesada carga aos órgãos digestivos e quando estes executam sua tarefa, resta uma sensação de desfalecimento e fraqueza. Pessoas que estão continuamente a comer em excesso chamam de fome essa sensação de esvaimento, porém ela é causada pelo estado de exaustão dos órgãos digestivos. Há por vezes entorpecimento do cérebro com indisposição para o esforço físico e mental. Sentem-se esses desagradáveis sintomas porque a natureza realizou seu trabalho à custa de um desnecessário gasto de força vital. Achando-se então completamente exausto, o estômago está dizendo: preciso de repouso. Por parte de muitos, no entanto, a fraqueza é interpretada como um pedido de mais alimento, de modo que, em lugar de conceder descanso ao estômago, lançam em cima dele outra carga. Em consequência, os órgãos digestivos frequentemente se acham gastos quanto deviam se encontrar em condições de prestar bom serviço. Não devemos preparar para o sábado mais comida e nem maior variedade do que nos outros dias. Em vez disso, o alimento deve ser mais simples e se deve comer menos, a fim de a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as causas espirituais. Um estômago abarrotado significa um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não assimiladas devido à mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que a julga, que se torna incapaz de receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Deve-se evitar cozinhar no sábado, mas isso não quer dizer que se deve comer alimento frio. Quando o clima está frio, a comida preparada no dia anterior deve ser aquecida, e as refeições, embora simples, devem ser saborosas e atrativas, especialmente nas famílias em que há crianças. É bom ao sábado haver alguma coisa que seja considerada um prato especial, algo que a família não tenha todos os dias. Onde tem havido condescendência com hábitos errôneos, não deve haver demora em reformá-los. Quando a dispência, dificuldade de digestão, tem sido o resultado do maltrato infligido ao estômago, empenham-se cuidadosos esforços para conservar o resto da resistência das forças vitais, afastando toda essa sobrecarga. Talvez o estômago nunca recupere inteiramente a saúde depois de longo tempo de maltrato, mas uma correta orientação
no regime dietético, poupará posterior debilidade e muitos se recuperarão, alguns mais, outros menos. Não é fácil preservar regras que se adaptem a todos os casos, mas atentando ao saudável princípio no comer, podem-se operar grandes reformas e a cozinheira não precisa labutar continuamente para instigar o apetite. A sobriedade na alimentação recompensada com vigor mental e moral é também eficaz no domínio das paixões. Comer em excesso é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente. Estes devem comer com moderação e fazer bastante exercício físico. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercesse domínio sobre si mesmo em relação ao apetite. Muitos escritores e oradores falham nesse ponto. Depois de comer à vontade, entrega-se a ocupações sedentárias, lendo, estudando ou escrevendo, não reservando nenhum tempo para exercício físico. Em consequência, é dificultando o livre fluxo dos pensamentos e das palavras, não conseguem escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessário para atingir o coração. Seus esforços são fracos e infrutíferos. Aqueles sobre quem pesa importante responsabilidade e, sobretudo, os que são guardiões dos interesses espirituais, devem ser pessoas de viva sensibilidade e rápida percepção, mais do que os outros. Devem ser temperantes no comer. Alimentos muito condimentados e sofisticados não deveriam ter lugar em sua mesa. Todos os dias, pessoas que ocupam posições de responsabilidade têm que tomar decisões das quais depende resultado de grande importância. Preciso com frequência pensar rapidamente, e isso só pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. A mente se revigora sobre o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a tensão não é exagerada, sobrevém renovado vigor e cada esforço. Mais frequentemente, a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar é afetada negativamente como resultado de um regime próprio. Um estômago perturbado produz um estado mental igualmente perturbado e incerto. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muitos planos que teriam sido uma bênção para o mundo têm sido deixados de lado, e muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido executadas em resultado de estados enfermos, resultantes de hábitos errôneos no comer. Aqui está uma sugestão para todos aqueles que desempenham trabalho sedentário ou espiritualmente mental. Experimente os que tiverem suficiente força moral, domínio próprio, como em cada refeição apenas 2 ou 3 tipos de alimentos simples, não ingerindo mais do que o necessário para satisfazer a fome. Façam exercício ativo todos os dias e vejam o benefício que terão. Homens fortes que se empenham em ativo trabalho físico não são obrigados a se preocuparem tanto com o tipo de quantidade de alimento como as pessoas de hábito sedentário, mas mesmo esses desfrutariam melhor saúde se usasse do domínio sobre si mesmo quando a comer e ao beber.
Alguns desejariam que lhe fosse prescrita uma regra exata para seu regime. Comem demais e depois se lamentam, e ficam sempre a pesar no que comem e bebem. Não deve ser assim. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para outra. Cada um deve exercer discernimento e domínio agindo por princípios. Nosso corpo é propriedade adquirida de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que quisermos. Todos aqueles que compreendem as leis da saúde devem reconhecer uma obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer o resultado da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e prática. Portanto, a questão quando a nós não é qual é o costume do mundo, mas de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu.